na luz da verdade. Mensagem do Grau de Abdrushim, volume 1. Livra-te de todas as trevas. Quem não se esforça para compreender direito a palavra do Senhor, torna-se culpado. Introdução. Vendokai. E a crença se torna convicção. Somente na convicção residem libertação e salvação. Falho somente para aqueles que procuram com sinceridade. Eles têm de estar aptos e dispostos a examinar isso objetivamente. Os religiosos fanáticos e entusiastas volúveis que permaneçam à distância, pois são nocivos à verdade. Quanto aos malévolos e incoerentes, encontrarão nessas palavras o seu julgamento. A mensagem atingirá somente aqueles que ainda trazem em si uma centelha da verdade e o anseio de se tornarem seres humanos realmente. Para todos esses, então, ela será um luminar e um firme apoio. Sem rodeios ela abrirá o caminho através da caótica confusão atual. A palavra que se segue não traz uma nova religião, mas terá de ser o achote para todos os ouvintes e leitores sinceros, a fim de que encontrem o caminho certo que os leve à almejada altitude. Só pode progredir espiritualmente quem se movimenta por si. O tolo, que se serve das formas já prontas das concepções alheias, como meio de auxílio, segue seu caminho como que se apoiando em muletas, enquanto seus próprios membros sádios permanecem inativos. Tão logo, porém, utilize todas as faculdades que jazem dentro de si à espera do seu chamado, corajosamente, como um meio para escalada. Ele aproveita as dádivas que lhe foram confiadas de acordo com a vontade do seu Criador, e facilmente vencerá todos os obstáculos que procuram cortar seu caminho, distraindo-lhe a atenção. Por isso, despertai. Somente na convicção repousa a verdadeira crença, e a convicção só vem através de exames e análises irrestritas. Sede seres vivos na maravilhosa criação de vosso Deus. Abdrushim, capítulo 1. Que procurais dizer? Que significa esse impetuoso anseio? Como um bramir atravessa o mundo, e vagalhões de livros se derramam sobre todos os povos. Eruditos procuram em antigas escrituras, investigam, cismam até a exaustão espiritual. Profetas aparecem advertindo, prometendo. De todos os lados se quer de repente, como em estado febril, difundir nova luz. Assim passa atualmente, como uma tempestade, pela alma humana alvoroçada, sem nutrir nem refrescar, mas sim cristando, consumindo e absorvendo as últimas forças que restaram à desequilibrada alma humana. Nas sombras da atualidade, também aqui e acolá, manifesta-se um sussurro, um murmúrio de expectativa crescente, de algo que está para vir. Inquieto está cada nervo, tenso de um anseio inconsciente. Palpita, borbulha e paira sobretudo, de modo latente e sombrio, uma espécie de atordoamento, gerando desgraça. Que há de nascer disso? Confusão, desalento e ruína, se não for rasgada com energia a camada escura que hoje envolve espiritualmente o globo terrestre, a qual, com a viscosidade dos charcos imundos, absorve e sufoca, antes que se torne forte, cada livre pensamento luminoso que surge, a qual, com o silêncio lúgubre de um pântano, já reprime, decompõe e destrói no germe cada boa vontade, antes que possa surgir qualquer ação. O clamor dos que buscam a luz, porém, que contém força para romper a lama, é desviado, e seu eco se perde contra uma abóbada impenetrável, erigida com empenho justamente por aqueles que pensam ajudar. Eles oferecem pedras em lugar de pão. Vede essa infinidade de livros. Através deles o espírito humano só se cansará, não se vivificará. E isso é a prova da esterilidade de tudo quanto oferecem, pois o que cansa o espírito nunca é o certo. Pão espiritual refresca imediatamente, verdade nutre, e luz vivifica. Pessoas simples têm, portanto, que desanimar, quando veem que muros estão sendo levantados ao redor do além, pela assim chamada ciência do espírito. Quem, dentre os simples, pode entender as frases eruditas e estranhas expressões? Destinar-se-á então o além só para os cientistas do espírito. Fala-se aí de Deus. Acaso se faz mister erigir uma universidade, para nela se aprender primeiramente a faculdade de entender a noção da divindade? Para onde leva essa mania que em grande parte está arraigada apenas na ambição? Como bêbados cambaleiam os leitores e os ouvintes, de um lugar para o outro, incertos, tolhidos, unilaterais, pois foram desviados do caminho simples. Escutai, ó desalentados, erguei o olhar, vós que buscais com sinceridade, o caminho para o Altíssimo se encontra pronto na frente de cada criatura humana. A erudição não é a porta que leva até lá. Escolheu Cristo Jesus, esse grande exemplo no verdadeiro caminho para a luz, os seus discípulos entre os cultos fariseus, entre pesquisadores das Escrituras, tirou-os da singeleza e da simplicidade,
porque eles não tinham que se debater contra este grande erro, que o caminho para a luz é difícil de aprender e árduo de seguir. Semelhante pensamento é o maior inimigo das criaturas humanas, pois é mentira. Por isso, distanciai-vos de toda e qualquer sabedoria vã, lá onde se trata do que há de mais sagrado no ser humano e que precisa ser plenamente compreendido. Afastai-vos, porque a ciência, como obra mal feita do cérebro humano, é fragmentária, e como tal tem de permanecer. Reflete, como poderia a ciência, tão arduamente aprendida, levar a divindade, que é o saber, na realidade. Saber é o que o cérebro pode compreender. Quão restrita e limitada é, contudo, a capacidade de compreensão do cérebro, que tem de continuar ligado firmemente ao espaço e ao tempo. Já a eternidade e o sentido do infinito não consegue um cérebro humano abranger. Exatamente isso, que se acha ligado inseparavelmente à divindade. Silencioso, porém, permanece o cérebro, diante dessa força inapreensível que interpenetra tudo o que existe, da qual ele próprio aure sua atividade. A força que todos sentem dia após dia, hora após hora, cada momento, como algo evidente, que a própria ciência sempre reconhece existir, e que com o cérebro, portanto, com o saber e o raciocínio, se procura em vão alcançar e aprender. Assim, pois, é incompleta a atividade de um cérebro, essa pedra fundamental e instrumento da ciência. E essa limitação se faz sentir logicamente também através das obras que constrói, isto é, através de todas as ciências. Por conseguinte, a ciência é útil como complemento, para uma compreensão melhor, para subdividir e classificar tudo quanto ela recebe pronto da força criadora precedente, tendo porém que malograr incondicionalmente, se pretender se arrogar a guia ou crítica, enquanto se prender, como até agora, tão firmemente ao raciocínio, isto é, a faculdade de compreensão do cérebro. É por esse motivo que a erudição, e também a humanidade que por ela se orienta, permanecem sempre presas a pormenores, ao passo que cada ser humano traz em si, como dádiva, o grande todo inapreensível que o capacita completamente, sem ensinamentos cansativos, a atingir o que há de mais nobre e sublime. Portanto, fora com o tormento inútil da escravidão espiritual. Não é em vão que o grande mestre exclama: sede como as crianças. Quem possui em si firme vontade para o bem e se esforça por outorgar pureza a seus pensamentos, esse já achou o caminho para o Altíssimo, e assim, tudo mais lhe será concedido. Para tanto não precisa nem de livros ou esforço espiritual e nem de penitência ou isolamento. Torna-se sádio de corpo e alma, livre de toda a pressão de sofismas malsãos, pois qualquer exagero prejudica. Deveis ser criaturas humanas, e não plantas de estufa, que devido a desenvolvimento unilateral logo sucumbem às primeiras rajadas de vento. Despertai, olhai em redor, ouvi vosso íntimo. Isso, por si só, pode abrir o caminho. Não deis atenção às brigas das igrejas. O grande portador da verdade, Cristo Jesus, a corporificação do amor divino, não perguntou pelas religiões, que são hoje as religiões, tolimentos do espírito livre do ser humano, escravização da centelha de Deus que habita em vós, dogmas que procuram restringir a obra do Criador e também seu amor imenso nas formas estreitas do sentido humano, o que equivale a rebaixamento e desvalorização proposital da ideia do divino. Todo investigador sincero repele esse procedimento, pois através dele jamais poderá vivenciar a grande realidade, deixando cada vez mais desesperançado seu anseio pela verdade, fazendo-o por fim desesperar de si e do mundo. Por conseguinte, despertai, destruí os muros dogmáticos dentro de vós, arrancai a venda para que a luz pura do Altíssimo possa atingir-vos intacta. Erguer-se-á então, jubiloso, o vosso espírito até as alturas, participando com alegria do grande amor do Pai, que desconhece quaisquer fronteiras do raciocínio terrestre. Sabereis finalmente que sois uma parte desse amor e o compreendereis sem esforço e completamente. Unir-vos-eis a ele, e assim diariamente ganhareis, hora após hora, novas forças, como uma dádiva, que vos permitirá sair da confusão com toda a naturalidade. Capítulo 2. O clamor pelo guia. Observemos, mais de perto, todos os seres humanos que hoje em dia procuram com particular insistência um guia espiritual e que o esperam com grande entusiasmo interior, julgam-se já perfeitamente preparados espiritualmente para reconhecê-lo e para ouvir sua palavra. O que observamos numa contemplação serena são muitíssimas cisões. A missão de Cristo, por exemplo, atuou de maneira esquisita sobre muitas pessoas. Criaram para si uma falsa imagem, como de hábito. A causa para tanto foi a autoavaliação incorreta, a arrogância, em lugar do temor de outrora e da conservação de uma distância natural e uma delimitação nítida com relação ao seu Deus.
Apenas se formaram de um lado súplicas lamurientas dos que só querem receber, mas nada fazer a qualquer preço. A expressão ora eles aceitaram, mas o restante trabalha em ti mesmo, que a isso se liga. Ignoraram, de outro lado, novamente, acreditam ser tão autônomos, tão independentes, que tudo poderão fazer e, com algum esforço, até mesmo se tornarem divinos. Há também muitos seres humanos que só exigem e esperam que Deus corra atrás deles, já que lhes tenha mandado seu filho uma vez. Deu com isso prova do quanto ele se interessa que a humanidade se aproxime dele. Sim, que ele, talvez, até precise dela. Para onde se olhar, só se encontrará em tudo arrogância, e nenhuma humildade. Falta a tua avaliação correta. Antes de mais nada, é preciso que o ser humano desça da sua altitude artificial, a fim de poder se tornar verdadeiramente ser humano, para, como tal, iniciar sua ascensão. Acha-se hoje sentado no sopé da montanha, em cima de uma árvore, tudo enfatuado espiritualmente, em vez de estar com ambos os pés seguros e firme no solo. Assim nunca poderá escalar a montanha, a não ser que desça antes de cima da árvore ou de lá despenque. Enquanto isso, provavelmente todos quantos trilharam calma e sensatamente seu caminho, sob sua árvore, e para os quais ele olhava com arrogância, já chegaram ao cume. Mas os acontecimentos virão em seu auxílio, pois a árvore cairá em pouco tempo. Talvez o ser humano se conscientize melhor quando lá da altura vacilante cair rudemente no chão, e então estará mais do que em tempo, não devendo desperdiçar uma hora sequer. Ainda agora muitos julgam que podem continuar na rotina, como nos passados milênios, acomodados e confortáveis, estão sentados em suas cadeiras, esperando um guia forte. Mas que ideia fazem desse auxiliador? Chega a causar dó. Em primeiro lugar, esperam dele, ou, digamos melhor, exigem dele, que ele prepare o caminho para cada um, rumo à luz. Tem ele de se esforçar para construir pontes para o caminho da verdade aos adeptos de todas as religiões. Tem ele de tornar tudo tão fácil e compreensível, que cada qual possa compreender sem esforço. Suas palavras têm de ser escolhidas de tal modo que os grandes e os pequenos de todas as camadas sociais se tornem convictos de sua exatidão, sem mais nem menos. Tão logo as próprias criaturas humanas precisarem esforçar-se e refletir, então não é um guia certo, pois se foi escolhido para mostrar o caminho certo como condutor, através de sua palavra, terá naturalmente que se esforçar em prol das criaturas humanas. Sua tarefa é convencê-las, despertá-las, pois Cristo também deu sua vida. Os que hoje assim pensam, e esses são muitos, nem precisam se esforçar, pois se assemelham às virgens tolas indo ao encontro do que é tarde demais. O guia com certeza não os despertará, pelo contrário, deixará que continuem dormindo tranquilamente, até que a porta seja fechada e eles já não possam achar entrada para a luz, visto não poderem se libertar em tempo certo do âmbito da matéria, para o que a palavra do guia lhes indicou o caminho. Pois o ser humano não é tão precioso quanto imagina. Deus não precisa dele, ele, sim, é que necessita de Deus, já que a humanidade com seu chamado progresso hoje não sabe mais o que realmente quer, ver-se-á finalmente obrigado a saber o que deve. Essa espécie de gente passará buscando e também criticando com superioridade, da mesma forma que tantos outrora passaram por aquele, cuja vinda já fora preparada pelas revelações. Como se pode imaginar um guia espiritual de tal maneira? Não dará à humanidade nenhum palmo de qualquer concessão, e exigirá em toda a parte onde se esperava que ele desse. Aquele ser humano, porém, capaz de raciocinar de modo sério, logo reconhecerá que exatamente na exigência irrestrita, severa, de um atento pensar, repousa a melhor ajuda de que a humanidade, assaz emaranhada em sua indolência espiritual, necessita para sua salvação. Exatamente pelo fato de um guia exigir desde logo, para a compreensão de suas palavras, vivacidade espiritual, vontade séria, autoesforço, separa brincando, já no início, o joio do trigo. Existe aí uma atuação automática, como só se dá nas leis divinas. E assim sucederá aos seres humanos, também nisso, como eles realmente querem. Há, entretanto, mais outra espécie de criaturas humanas que se tem na conta de especialmente ativas. Essas pessoas formaram uma ideia muito diferente do guia, conforme se pode ler em relatórios. Isso não é menos grotesco, pois esperam nisso um acrobata espiritual. Em todo caso, milhares já estão convencidos de que a clarividência, a clareaudiência, a hipersensibilidade, etc., constituiriam um grande progresso, quando na realidade não é assim. Tais coisas, por mais que aprendidas e cultivadas, ou mesmo sendo dotes já trazidos, nunca podem erguer-se acima do pesadume terrestre, movimentam-se apenas em limites inferiores,
Limites esses que jamais poderão pretender níveis elevados, sendo, por essa razão, desprovidos de valor. Pretender-se-á com isso ajudar a humanidade a subir, mostrando-lhe coisas de matéria fina do mesmo nível, ou ensinando-lhe a ouvi-las e vê-las. Isso nada tem a ver com a real ascensão do espírito. Do mesmo modo que é inútil para os fenômenos terrenos, são acrobacias espirituais, nada mais interessantes para as pessoas individualmente, mas sem nenhuma espécie de valor para a humanidade em geral. Que todos esses desejem um guia dessa espécie, que de fato saiba mais do que eles, é facilmente compreensível. Todavia existe um número maior que deseja ir ainda mais longe, às raias do ridículo, e que, apesar disso, tomam isso muito a sério. Para eles, por exemplo, vale como condição básica para a capacitação de guiar, que o guia não possa resfriar-se. Caso se resfrie, está destituído, pois isso não corresponde, segundo sua opinião, a um guia ideal. Um forte tem de, em todos os casos e antes de mais nada, ser superior a todas essas ninharias com seu espírito. Isso talvez soe um pouco forçado e ridículo. Trata-se, porém, de fatos colhidos, e significa uma repetição fraca da antiga exclamação: se és filho de Deus, então ajuda a ti mesmo e desce da cruz. Isso bradam já hoje, antes mesmo de aparecer tal guia. Pobres e ignorantes seres humanos, aquele que disciplina seu corpo de forma tão unilateral, que este se torne insensível temporariamente, sob a força do espírito, esse, de modo algum, é um vulto eminente. Os que o admiram parecem-se com a criançada de séculos passados que seguia de boca aberta e olhos arregalados os malabaristas que passavam contorcendo-se, e queria tanto poder imitá-los. E tal qual a criançada daqueles tempos, nesse campo totalmente terreno, não mais progrediram muitos dos assim chamados buscadores do Espírito e de Deus do tempo atual. No campo espiritual, prossigamos considerando os saltimbancos dos velhos tempos, de que acabei de falar, desenvolveram-se cada vez mais, tornando-se acrobatas de circos e locais congêneres. Conseguirão alcançar proporções extraordinárias e ainda atualmente, dia após dia, milhares de espectadores exigentes assistem com pasmo, sempre de novo, e muitas vezes com calafrios a tais representações. Porventura ganharam para si com isso alguma coisa? Que lucro lhes advém de tais horas? Apesar de que muitos acrobatas também arriscam suas vidas nessas exibições, e sem o mínimo proveito, porque mesmo tendo alcançado tamanha perfeição, têm de continuar sempre apenas nos teatros de variedades e circos. Servirão sempre só para entretenimento, e nunca para qualquer vantagem da humanidade. Uma acrobacia idêntica, no plano espiritual, é o que se procura agora como padrão para o grande guia. Deixa tais criaturas humanas com esses acrobatas espirituais. Em breve experimentarão vivencialmente até onde isso as conduzirá. Ignoram também o que realmente querem conquistar com isso. Elas imaginam, grande é apenas aquele cujo espírito domina o corpo, a ponto de não mais conhecer doença. Todo esse aprendizado é unilateral, e a unilateralidade produz somente insalubridade, doença. Com tais coisas o espírito não é fortalecido, mas sim unicamente o corpo fica enfraquecido. O indispensável equilíbrio para uma harmonia sadia entre o corpo e o espírito fica deslocado, e o fim é que o espírito acaba se desligando prematuramente do corpo assim maltratado, sem dispor mais da necessária ressonância sadia e vigorosa para a experiência vivencial na Terra. Mas o espírito sente essa falta e chega, então imaturo ao além, será obrigado mais uma vez a fazer um estágio na Terra. Trata-se tão somente de artifícios espirituais que se processam à custa do corpo terreno, o qual, na realidade, deve auxiliar o espírito. O corpo pertence a uma fase do desenvolvimento do espírito. Caso seja enfraquecido e oprimido, não poderá ser útil ao espírito, pois suas irradiações serão fracas demais para produzirem na matéria a energia total de que necessita. Se um ser humano quer subjugar uma doença, tem de provocar espiritualmente a pressão de um êxtase sobre o corpo. Da mesma forma como ocorre em escala pequena quando o medo pelo dentista possa afastar as dores. Tais elevados estados de agitação o corpo suporta certamente sem perigo uma vez, talvez mais vezes, mas não por períodos prolongados, sem sofrer sérios danos. E quando um guia faz ou propõe isso, não merece ser tomado na conta de guia, pois com sua atuação está em contravenção com as leis naturais da criação. O ser humano terreno tem de preservar seu corpo, como um bem que lhe foi confiado, e procurar manter a harmonia sadia entre ele e o espírito. Caso esta seja perturbada mediante opressão unilateral, então deixará de ser progresso. Ascensão, pelo contrário, será um estorvo incisivo para a realização de sua tarefa na Terra.
bem como, aliás, na matéria. A força plena do espírito aí se perde com referência a seu efeito na matéria, porque ele necessita para isso, de qualquer modo, da força de um corpo terreno não subjugado, mas sim, que se harmonize com o espírito. Aquele que, baseando-se em tais coisas, é chamado de mestre vale menos do que um aprendiz que desconhece de todas as incumbências do espírito humano e as necessidades de sua evolução, e até mesmo nocivo ao espírito. Não tardarão a reconhecer dolorosamente sua tolice. Cada falso guia, porém, terá de passar por experiências amargas. Sua ascensão no além só principiará quando o último dos que ele transviou ou deteve com suas brincadeiras espirituais já tiver alcançado o reconhecimento. Enquanto seus livros, seus escritos tiverem influência aqui na Terra, ele permanecerá detido no além, mesmo que nesse inteirinho lhe chegue a noções melhores. Quem aconselhar práticas ocultas dá aos seres humanos pedra em lugar de pão, mostrando com isso que nem sequer possui uma ideia dos verdadeiros fenômenos no além, e menos ainda de toda a engrenagem universal. Capítulo 3. O Anticristo, seres humanos. Quando soar a hora em que, segundo a vontade divina, tiver que se processar na terra a limpeza e a separação, atentai então para os sinais prometidos e em parte sobrenaturais que surgirão no céu. Não vos deixeis confundir então por aquelas criaturas humanas, nem pelas igrejas que há muito se entregaram ao Anticristo. É triste que nem sequer as igrejas tenham sabido até então onde deviam procurar esse Anticristo que, entretanto, desde muito tempo age entre todos os seres humanos. Com um pouco de vigilância já o teriam reconhecido. Quem podia então agir mais de modo anticristão do que aqueles que outrora combateram o próprio Cristo e que por fim também o assassinaram? Quem poderia mostrar-se pior e mais nitidamente contra Cristo? Foram os representantes e portadores da religião terrena, que não se conformaram com a legítima doutrina de Deus trazida e apresentada pelo Filho de Deus, e a qual não se enquadrava a sua própria organização. A verdadeira mensagem de Deus não podia coadunar-se com isso, já que a organização eclesiástica dos dignitários terrenos estava direcionada para a influência, para o poder e expansão terrenais. Bem nitidamente demonstraram com isso que eram servos do raciocínio humano, que está direcionado unicamente para o saber e o poder terrenais, sendo inimigo e contrário a tudo que se situa para além da compreensão terrena. Como Deus permanece inteiramente além da compreensibilidade terrena, bem como o espiritual, logo é exatamente o raciocínio único, empecilho verdadeiro, é em sua espécie, por isso, também, adversário de tudo que é divino e tudo que é espiritual, e, por conseguinte, com ele todos os seres humanos que consideram seu raciocínio como o que há de mais elevado e sublime, procurando construir somente baseado nele. Os representantes da religião daquele tempo temiam perder a influência junto ao povo, devido aos esclarecimentos do Filho de Deus. Foi esse, como hoje todos sabem, o motivo predominante para as calúnias que procuraram espalhar contra Cristo, culminando com a execução do Filho de Deus. Pregaram-no na cruz, como blasfemador de Deus. Ele que foi enviado para esclarecimentos por esse mesmo Deus, do qual se arvoraram como servos, tampouco conheciam, na verdade, esse Deus e sua vontade, a cujo serviço queriam fazer crer aos seres humanos que se encontravam, mas em cuja honra, em cuja defesa terrena, assassinaram esse o Filho de Deus, o enviado de Deus. Tornou-se evidente, como consequência funesta disso, que eles eram escravos do seu raciocínio terreno, o qual só lutava pela própria influência. Entregaram-se como carrascos a serviço do Anticristo, ao qual, dentro de si, sem alarde, já haviam erguido um trono, pois nisso encontravam satisfação para as fraquezas humanas, como a presunção, a vaidade e a arrogância. Quem espera provas mais claras não pode ser auxiliado, pois algo mais caracteristicamente contra Cristo, o Filho de Deus, e sua palavra, não pode haver. E Anticristo significa, pois, o lutador contra Cristo, contra a libertação dos seres humanos pela mensagem de Deus. O raciocínio terreno impeliu-os a isso. É justamente este, como uma excrescência venenosa de Lúcifer, seu instrumento, que mais perigoso se tornou para a humanidade. Já por isso, outrora, o exagerado cultivo do raciocínio humano transformou-se no pecado hereditário para as criaturas humanas. Atrás dele, porém, encontra-se o próprio Lúcifer como anticristo em pessoa. É ele, sim, que, por meio das criaturas humanas, pôde erguer a cabeça. Ele, o único verdadeiro inimigo de Deus, adquiriu para si o nome de Anticristo, pela luta hostil contra a missão do Filho de Deus. Nenhum outro teria tido a força e o poder para vir a se tornar o Anticristo. E Lúcifer se serve aqui na Terra, na sua luta contra a vontade de Deus, não apenas de um ser humano, mas de quase toda a humanidade, a qual, com isso, está levando ao descalabro,
pelos efeitos da ira divina. Quem não puder compreender isto, por ser tão evidente, que somente o próprio Lúcifer podia ser o anticristo, aquele que ousa opor-se a Deus, jamais poderá compreender algo de tudo quanto se encontra fora da matéria grosseira, isto é, fora do puramente terrenal. E da mesma forma que foi outrora, continua sendo ainda hoje, até mesmo muito pior. Também hoje muitos representantes das religiões quererão lutar encarniçadamente, a fim de manter nos templos e nas igrejas as regras do raciocínio terreno vigentes. Justamente esse raciocínio humano, que restringe todas as intuições mais nobres, é, entre outras, a mais perigosa excrescência de Lúcifer, que ele pôde disseminar pela humanidade. Todos os escravos do raciocínio são, porém, na realidade, servidores de Lúcifer, cúmplices da descomunal ruína que devido a isso tem de cair sobre a humanidade. Como, no entanto, nenhum ser humano procurou o anticristo sob o raciocínio, é que sua nefasta expansão tornou-se tão fácil. Lúcifer triunfou, pois dessa forma excluía a humanidade de toda e qualquer compreensão de tudo aquilo que se encontra fora da matéria grosseira, da vida real, do lugar onde então se inicia o contato com o espiritual e que conduz à proximidade de Deus. Com isso colocou o pé em cima desta terra como senhor da terra e da maior parte da humanidade. Logo, também não era de admirar que ele tivesse podido avançar até os altares, e que representantes terrenos das religiões, inclusive de igrejas cristãs, se tornassem suas vítimas. Também eles esperam o anticristo só nas proximidades do juízo anunciado. A grande revelação da Bíblia ficou assim incompreendida até agora, como muitas coisas mais. Diz a revelação que esse anticristo erguerá sua cabeça antes do juízo. Não, porém, que ainda virá. Se, portanto, está declarado que ele erguerá a cabeça, isso mostra que ele já deve estar, e não, porém, que ainda virá. Ele terá o auge do seu domínio pouco antes do juízo. Eis o que se diz com isto: vós, que ainda não ficastes espiritualmente surdos nem cegos, escutai este brado de alerta. Dai-vos ao trabalho de refletir seriamente nisso, vós mesmos, se ainda continuardes acomodados. Então, vós próprios vos condenais. Tão logo alguém põe a descoberto o lugar onde se esconde uma serpente venenosa, esta, assim que se vê exposta repentinamente, procura então naturalmente dar um bote para picar a mão desatenta. O mesmo sucede aqui. Vendo-se assim descoberto, o anticristo há de logo querer reagir por meio de seus servos, procurando por todos os meios possíveis, ao sentir-se desmascarado, fazer clamor, a fim de se manter no trono que a humanidade de bom grado lhe outorgou. Tudo isso ele só conseguirá, entretanto, através dos que no íntimo adoram. Assim sendo, observai a vossa volta com toda a atenção. Quando principiar a luta, será exatamente pelas gritarias que havereis de reconhecer cada um dos que lhe pertencem, pois esses hão de novamente comportar-se como antes, temerosos de encarar a verdade límpida. O anticristo tentará, de novo, firmar tenazmente sua influência sobre a terra. Tende cuidado quanto à sua falta de objetividade, tanto na defesa como no ataque, pois novamente há de trabalhar lançando somente calúnias e suspeitas, porque seus adeptos não conseguem fazer outra coisa. Enfrentar a verdade e contradizê-la não é possível. Assim os servos de Lúcifer combaterão também o enviado de Deus, tal como outrora combateram o Filho de Deus. Onde quer que tal tentativa ocorra, aí deveis ficar bem atentos, pois tais criaturas humanas visam apenas proteger Lúcifer, de modo a manter seu domínio sobre a terra. Lá será um foco das trevas, mesmo se os seres humanos externamente costumam vestir roupas terrenas claras, mesmo se são servidores de alguma igreja. Não ouvideis os acontecimentos ao tempo do Filho de Deus aqui na terra. Ponderai, isso sim, que ainda hoje o mesmo anticristo se esforça com um número ainda maior de adeptos para conservar seu domínio terreno, escapar à destruição e continuar a escurecer a verdadeira vontade de Deus. Ficai, portanto, bem atentos a todos os sinais que foram prometidos, pois é chegado o momento da derradeira opção para cada um: salvação ou perdição. Pois desta vez é da vontade de Deus que se percute se atrever mais uma vez a erguer-se contra ele. Toda e qualquer negligência quanto a isso transformar-se-á para vós em juízo. Não estarão sobre nenhuma igreja os sinais de Deus. Nenhum dignitário eclesiástico terreno trará as credenciais de emissário de Deus, mas tão somente aquele que estiver indissoluvelmente unido aos sinais e que por conseguinte os trouxer também vivos e luminosos consigo, como outrora o Filho de Deus, quando viveu nesta terra. É a cruz da verdade, vive luminosa nele, e a pomba pairando sobre ele. Tornar-se-ão visíveis a todos os que merecerem a graça de ver o que é espiritual, a fim de render testemunho perante todas as criaturas humanas da terra, pois haverá, entre todos os povos,
aqueles aos quais dessa vez será dado ver como última graça de Deus. E esses altos sinais da verdade sacrossanta jamais se deixarão simular. Nem o próprio Lúcifer consegue isso, tendo de fugir deles, e muito menos o conseguirá qualquer ser humano. Quem, portanto, ainda quiser opor-se a essa credencial de Deus, logo se colocará contra Deus, como inimigo de Deus. Mostrará, com isso, não ser, nem nunca haver sido, servo de Deus, pouco importando o que procurou aparentar até então na terra. Acautelai-vos, para que também não sejais incluídos entre esses. Capítulo 4. Moralidade. Sobre a humanidade paira como que uma escura nuvem de tempestade. Sufocante está a atmosfera, de modo apático. Sob pressão abafada, atrapalha a capacidade de intuição de cada um. Somente os nervos se encontram excessivamente tensos, atuando sobre a sensibilidade e os instintos do corpo, estimulados artificialmente pelos erros de uma educação falsa, de uma concepção errônea e autoilusão. O ser humano de hoje não é a tal respeito um ser normal, mas sim traz consigo um instinto sexual doentio, muito aumentado, que procura exaltar, adorando-o por centenas de formas e maneiras, o que acarretará a perdição da humanidade inteira. Sendo tudo isso contagioso e transmissível como um hálito pestífero, acabará com o tempo atuando também sobre aqueles que procuram prender-se ainda angustiosamente a um ideal, cujos vislumbres ainda enxergam no esconderijo da semiconsciência. Estendem, sim, ansiosos os braços para isso, mas desesperados acabam tornando a abaixá-los. Suspirando sem esperança, quando voltam a olhar para o que os cerca, veem apavorados e impotentes com que velocidade se vai moldando a visão clara em relação à moralidade e imoralidade, perdendo a faculdade de discernimento, modificando a pauta dos conceitos nisso e, de tal modo, que muito daquilo que não faz muito tempo causava repugnância e desprezo, rapidamente passa a ser admitido como inteiramente natural, já não escandalizando mais. Mas o cálice em breve estará cheio até as bordas. Há de sobrevir um terrível despertar. Mesmo agora já se nota às vezes, entre essas massas fustigadas pelos instintos, um repentino e tímido encolhimento, inteiramente inconsciente e irrefletido. A incerteza se apodera por um instante de mais de um coração. Contudo, não ocorre um despertar, uma noção nítida de sua atuação indigna. Acude então um zelo redobrado para jogar fora ou então abafar tais fraquezas ou últimos resquícios de conceitos antiquados. Progresso a todo custo, mas progredir é possível em duas direções, para cima ou para baixo, conforme a escolha feita, e conforme a situação presente. Conduz com velocidade sinistra para baixo. O choque terá de arrebentar os que assim embarafustam para baixo, quando soar a hora em que eles se batem contra uma resistência forte. A nuvem de tempestade se condensa cada vez mais sinistramente nesse ambiente abafadiço. A qualquer momento é de se esperar o primeiro relâmpago, que rasgue e clareia a escuridão, que ilumina flamejantemente o que está mais escondido, com uma inexorabilidade e agudeza que trazem-se libertação para aqueles que anseiam pela luz e clareza, trazendo, porém, destruição para aqueles que não mais têm anseio pela luz. Quanto mais tempo dispuser essa nuvem para densificar sua escuridão e pesadume, tanto mais penetrante e apavorante será o raio produzido por ela. Desaparecerá a atmosfera frouxa e branda que esconde nas dobras de sua indolência cobiças viscosas, pois seguir-se-á o primeiro relâmpago naturalmente uma corrente de ar fresco e sadio, trazendo vida nova. Na claridade fria da luz tornar-se-ão nítidas, de chofre, diante dos olhares da humanidade horrorizada, todas as monstruosidades da fantasia mórbida de suas mentiras de falso brilho, como o abalo de um poderoso trovão será o despertar nas almas, de modo que o manancial de água vivificante da verdade pura possa jorrar bramante sobre o solo assim preparado. O dia da liberdade desponta, libertação do jugo de imoralidade que desde milênios existiu e agora chegou à máxima florescência. Olhai em torno de vós, observai as leituras, as danças, as roupas. A época atual esforça-se, mais do que nunca, para destruir todas as barreiras entre os dois sexos, turvar sistematicamente a pureza da intuição, deformá-la com essa turvação, colocando-lhe máscaras enganadoras e fazendo o possível para finalmente asfixiá-la. As reflexões que surgem, os seres humanos sufocam com palavras sonantes, as quais, porém, examinadas nitidamente, apenas provém do trêmulo instinto sexual, a fim de dar sempre nova nutrição às cobiças, de incontáveis maneiras hábeis e inábeis, de modo escondido e não escondido, falam do início de uma humanidade livre e autônoma, de um desenvolvimento da estabilização interior, de cultura física, beleza da nudez, de esporte enobrecido, e da educação para a vivificação do lema, aos puros, tudo é puro. Em suma,
o soerguimento do gênero humano por meio da extinção de todo pudor, de maneira a assim ser criado o ser humano livre e nobre que deve dominar no futuro. Aí daquele que ousar falar algo em contrário, um tal atrevido será imediatamente apedrejado, sob grande vozerio, com insultos parecidos com afirmações de que somente pensamentos impuros poderiam movê-lo a achar algo nisso. Um furioso redemoinho de águas podres, das quais se voa uma emanação entorpecente e venenosa que, como embriaguez de morfina, desencadeia ilusões mórbidas aos sentidos, nas quais se deixam deslizar permanentemente milhares e milhares de pessoas, até sucumbirem enfraquecidas nisso. O irmão procura ensinar a irmã, os filhos, seus pais. Como um dilúvio, isso passa sobre todos os seres humanos, e furioso embate de ondas surge onde quer que alguns criteriosos reajam tomados de náusea, isolados como os recifes no mar. A esses se agarram muitos que no turbilhão percebem que as forças lhes estão faltando. Apraz ver esses pequenos grupos que são como os oásis no deserto, do mesmo modo refrescante como aqueles, convidando para repouso e descanso o viajante que, lutando penosamente, conseguiu atravessar a terrível tempestade de areia. Tudo quanto hoje em dia está sendo pregado sob os lindos mantos do progresso, outra coisa não é senão um disfarçado incremento do descaramento, o envenenamento de todas as intuições mais elevadas do ser humano, a maior epidemia que jamais se abateu sobre a humanidade. E esquisito, é como se muitos apenas tivessem aguardado que um pretexto cabível lhes fosse dado para se rebaixarem. Para incontáveis pessoas isso é mais do que bem-vindo. Entretanto, quem conhece as leis espirituais que atuam no universo afastar-se-á com repugnância dessas tendências atuais. Tomemos por exemplo apenas um desses inofensivos divertimentos, os banhos em conjunto. Para o puro, tudo é puro. Isso soa tão bem, que sob a proteção desse acorde muita coisa acaba sendo permitida. Analicemos, contudo, os mais simples fenômenos com referência à matéria fina durante um desses tais banhos. Admitamos que ali estejam 30 pessoas de ambos os sexos, e que dessas, 29 sejam realmente em todos os sentidos puras. Uma suposição que de antemão já é de todo impossível, pois o contrário é que seria mais certo, conquanto ainda é raro. Todavia suponhamos tal coisa. Esse o 30º, incentivado pelo que está vendo, tem pensamentos impuros, muito embora aparentemente talvez se porte corretamente. Tais pensamentos tomam forma imediatamente na esfera de matéria fina, dirigem-se para o objeto de sua contemplação e aí se prendem. Isso é uma conspurcação, quer se objetive em manifestações e fatos, quer não. A pessoa assim atingida sairá dali levando consigo essa conspurcação, que poderá atrair formas de pensamentos semelhantes que vagueiam em torno. Dessa maneira torna-se cada vez mais denso em torno dessa pessoa, podendo finalmente influenciá-la e envenená-la, do mesmo modo que a trepadeira envolvente muitas vezes consegue matar a mais sadia árvore. Eis os fenômenos relativos à matéria fina, nos chamados inofensivos banhos em conjunto, jogos de sociedade, danças e tantos outros divertimentos. Ponderemos, outros sim, que tais banhos de divertimentos, de uma ou de outra forma, só são frequentados por aqueles que conscientemente procuram algo para incentivar especialmente seus pensamentos e sentimentos, mediante tais contemplações. Não é, pois, difícil de explicar que sujeira com isso é cultivada, sem que exteriormente se note algo na esfera de matéria grosseira. Da mesma forma se torna compreensível que essa nuvem sempre crescente e condensante de formas de pensamentos voluptuosos tende, gradualmente, atuar sobre um número incontável de pessoas que por si não procuram tais coisas. Nelas vão surgindo primeiro de modo fraco, depois mais forte e mais vivo, pensamentos análogos, que vão sendo alimentados constantemente por muitas formas do assim chamado progresso do seu ambiente, e assim um após outro desliza para dentro da corrente escura e viscosa, onde as normas da autêntica pureza e o conceito de moralidade cada vez se vão toldando mais, até arrastarem tudo às profundidades da escuridão completa. Esses ensejos e estímulos para tais excrescências proliferativas devem ser eliminados antes de mais nada. Não passam de incubadoras onde os vermes pestíferos de seres humanos imorais podem lançar seus pensamentos que, a seguir, vicejando, crescem e devastadoramente se alastram sobre toda a humanidade, criando sempre novos focos de proliferação e constituindo por fim apenas um campo enorme de excrescências asquerosas, das quais emana um halo venenoso que sufoca até mesmo o que é bom. Libertai-vos desse torpor que, qual entorpecente, só aparenta um fortalecimento, mas que na verdade só consegue atuar enfraquecendo e destruindo. É evidente, conquanto também entristecedor, que seja exatamente o sexo feminino que em primeira linha exagera tudo ao máximo,
rebaixando-se, sem escrúpulos em seus vestuários, a condição devassa de mulher de rua. Isso só prova, porém, a exatidão do que ficou esclarecido a propósito dos fenômenos de matéria fina. É exatamente a mulher que, primeiro e mais amplamente, por sua maior capacidade de intuição, recebe e colhe esse veneno do pestífero mundo de formas de pensamentos de matéria fina, sem mesmo se dar conta disso. Ela se acha mais exposta a esses perigos, e por isso é arrastada primeiro e se deixa levar com incompreensível rapidez, ultrapassando quaisquer limites. Não é em vão que se diz: a mulher, quando ruim, é pior do que o homem. Isso se patenteia em tudo, seja na crueldade, no ódio ou no amor. O procedimento da mulher será sempre o resultado do mundo de matéria fina que envolve. Nisso, naturalmente, existem exceções. Por essa razão também ela não está isenta de responsabilidade, pois consegue perceber as influências que investem sobre ela e dirigir sua vontade e seu atuar conforme seu arbítrio. Se ela quiser que isso, infelizmente, não aconteça com a maioria, é uma falha do sexo feminino, que decorre em virtude da ignorância sobre tais coisas. O pior para os tempos atuais é que na realidade a mulher também tem o futuro do povo em suas mãos. E isso se dá por serem suas condições anímicas mais decisivas do que as dos homens, sobre os descendentes. Que decadência, consequentemente, trará o futuro. Inevitável. Não poderá ser detida pelas armas, pelo dinheiro, nem pelos inventos. Também não pela bondade, nem pelas manobras políticas. Aí devem vir meios mais incisivos. Mas não cabe somente à mulher essa culpa enorme. Ela será sempre apenas a imagem fiel daquele mundo de formas de pensamentos que paira sobre o seu povo. Isso não deve ser esquecido. Respeitai e honrai a mulher como tal e ela se formará por esse padrão. Tornar-se-á aquilo que virdes nela. E com isso soerguereis todo o vosso povo. Antes, todavia, cumpre que as mulheres passem por um grande processo de transformação, conforme elas são atualmente. Um restabelecimento só poderá ocorrer por meio de uma operação radical, por um corte implacável e violento que retire todas as excrescências com facas afiadas, e as atire no fogo. Do contrário, elas ainda destruiriam todas as partes sadias. Para essa intervenção necessária na humanidade inteira, marcha o tempo atual sem detença, depressa, cada vez mais depressa, desencadeando-o finalmente por si mesmo. Será doloroso e terrível, mas o fim será a cura. Só então terá chegado o tempo para se falar em moralidade. Hoje isto se perderia como palavras jogadas na tempestade. Depois de passada a hora, quando o Babel dos pecados tiver de sucumbir, desmoronando devido à sua podridão, observar então o sexo feminino, sua conduta e seu procedimento e mostrar-vos-ão sempre conforme sois, porque a mulher, devido à sua intuição mais fina, vive aquilo que as formas de pensamentos desejam. Este fato nos dá também a certeza de que, com a pureza dos pensamentos e das intuições, a feminilidade será a primeira a se elevar com rapidez àquele modelo que consideramos um ser humano nobre. Então a moralidade aparecerá com todo o brilho de sua pureza. Capítulo 5. Despertai, despertai, ó seres humanos, desse sono de chumbo. Reconhecei o fardo indigno que carregais e que pesa com uma indizível e tenaz pressão sobre milhões de criaturas. Atirai-o fora. Acaso merece ser carregado? Nem sequer um único segundo. Que encerra ele. Debulho vazio que se desvanece e temeroso ao sopro da verdade. Desperdiçastes tempo e força em vão. Arrebentai, portanto, as cadeias que vos prendem baixo. Tornai-vos livres. Afinal, o ser humano que permanece acorrentado interiormente será um eterno escravo, mesmo que seja um rei. Vós vos atais com tudo que vos esforçais por aprender. Ponderai. Com aprendizagem vos comprimis em formas alheias que outros conceberam, associando-vos de bom grado a convicções alheias, assimilando somente aquilo que outros vivenciaram em si, para si. Considerai. Uma coisa não é para todos. O que é útil para um pode prejudicar a outrem. Cada qual tem de percorrer por si seu próprio caminho para o aperfeiçoamento. Seu equipamento para isso são as faculdades que traz em si. De acordo com elas é que tem de se orientar, e sobre elas edificar. Se não o fizer, permanecerá um estranho dentro de si mesmo, e se encontrará sempre ao lado daquilo que estudou, e que nunca pode tornar-se vivo dentro dele. Assim, cada proveito para ele está fora de cogitação, vegeta, e se torna impossível um progresso. Notai bem, ó vós que vos esforçais com sinceridade pela luz e a verdade, o caminho para a luz deve cada qual vivenciar dentro de si, descobri-lo pessoalmente, se desejar percorrê-lo com segurança. Somente aquilo que o ser humano vivencia e sente intuitivamente com todas as mutações é que compreendeu plenamente. A dor e também a alegria batem continuamente à porta, estimulando,
sacudindo para um despertar espiritual. Durante segundos fica então o ser humano muitas vezes libertado das futilidades da vida cotidiana e presente, tanto na felicidade como na dor, ligação com o espírito que perpassa a tudo o que é vivo. E tudo é, pois, vida. Nada está morto. Feliz daquele que compreende e retém tais momentos de ligação, erguendo-se nisso para cima. Não deve aí ater-se a formas rígidas, mas sim cada um deve desenvolver-se por si mesmo, partindo de seu íntimo. Não vos preocupeis com zombadores que ainda desconhecem a vida espiritual. Como bêbados e como doentes se encontram perante a imponente obra da criação, que tanto nos oferece, como cegos que tateiam através da existência terrena, e não veem todo o esplendor que os rodeia. Estão confusos, dormem, pois como pode um ser humano, por exemplo, ainda afirmar que só existe aquilo que ele vê, que acolá, onde ele com seus olhos nada consegue distinguir, não haja vida nenhuma, que, com a morte de seu corpo, também ele deixa de existir, somente porque até agora, em sua cegueira, não se pôde convencer com seus olhos do contrário. Não sabe ele agora, já por muitas coisas, como é restrita a capacidade do olho. Não sabe ele ainda que ele está ligado às capacidades de seu cérebro, as quais, por sua vez, são adstritas ao tempo e ao espaço, e que, por essa razão, tudo quanto está acima do espaço e do tempo ele não pode reconhecer com seus olhos. Nenhum desses zombadores compreendeu ainda tal fundamentação lógica do raciocínio. A vida espiritual, chamemo-la também o além, é, contudo, somente algo que se acha inteiramente acima do conceito terreno de espaço e de tempo, e que necessita, portanto, de um caminho idêntico para ser reconhecido. Contudo, nosso olho nem vê mesmo aquilo que se deixa classificar no tempo e no espaço. Considere-se a gota d'água, cuja incondicional pureza cada olho testemunha e que, observada através de um microscópio, encerra milhares de seres vivos, que dentro dela, sem piedade, lutam e se destroem. Não há, às vezes, bacilos na água, no ar, que possuem força para destruir corpos humanos, e que não são percebidos pelos olhos. Todavia se tornam visíveis através de instrumentos aperfeiçoados. Quem ousará ainda depois disso afirmar que não encontrareis coisas novas até agora desconhecidas, tão logo aperfeiçoardes melhor tais instrumentos. Aperfeiçoai-os 1000 vezes, milhões de vezes. Mesmo assim a visão não terá fim. Pelo contrário, diante de vós se desvendarão sempre de novo mundos que antes não podíeis ver nem sentir e que, todavia, aí já existiam. O pensamento lógico leva a idênticas conclusões sobre tudo o mais que as ciências até agora conseguiram colecionar. Dá-se a expectativa de permanente desenvolvimento e nunca, porém, de um fim, que é então o além. Muitos se confundem com essa palavra. O além é simplesmente tudo aquilo que não se deixa reconhecer com meios terrenos. Meios terrenos, contudo, são os olhos, o cérebro, e tudo mais do corpo, bem como os instrumentos que ajudam essas partes a exercer melhor e com mais nitidez suas atividades, ampliando-as. Poder-se-ia dizer, portanto, o além é o que se encontra além das faculdades de reconhecimento dos nossos olhos corpóreos. Uma separação, porém, entre este mundo e o além não existe, e também nenhum abismo. Tudo é uno, como a criação toda. Uma força percorre tanto o aquém como o além, e tudo vive e atua a partir dessa única corrente da vida e por isso é completo e indissoluvelmente ligado. Disso se torna compreensível o seguinte: quando uma parte desse todo adoece, deve o efeito se fazer sentir na outra parte, como num corpo. Partículas doentes dessa outra parte fluem então para que adoeceu, mediante a atração da espécie igual, reforçando assim mais a doença. Se tal doença se tornar incurável, surge então a indispensável contingência de amputar o membro doente, a fim de que o conjunto não sofra permanentemente. Por esse motivo, modificai-vos. Não existe o aquém e o além, mas sim apenas uma existência una. A noção de separação foi inventada apenas pelo ser humano, por não poder ver tudo e se considerar o ponto central e principal do âmbito que lhe é visível. Mas o círculo de sua atividade é maior. Com o conceito errôneo de separação, ele apenas se restringe, violentamente, impedindo o seu progresso, e dá ensejo a fantasias desenfreadas, originando imagens disformes. Que há de surpreendente, pois, se, como consequência, muitos apenas têm um sorriso incrédulo, outros uma adoração doentia que degenera em escravidão ou fanatismo. Quem pode ainda se espantar com o medo, sim, aflição e pavor que se desenvolveram em muitos seres humanos? Fora com tudo isso, porque esse tormento, derrubar essa barreira que o erro dos seres humanos procurou levantar, e que, todavia, nunca existiu. A orientação errônea de até agora vos dá também uma base falsa sobre a qual vos esforçais inutilmente em erigir sem fim a verdadeira fé.
isto é, a convicção interior. Esbarrais por isso em pontos rochedos que vos tornam vacilantes ou hesitantes, ou obrigam a destruir de novo o edifício todo propriamente, para, em seguida, talvez abandonar tudo com desalento ou rancor. Somente vós sofreis o prejuízo, pois para vós não existe progresso, mas sim apenas parado ou retrocesso. O caminho que ainda tendes de percorrer torna-se desta forma ainda mais comprido. Quando tiverdes finalmente compreendido a criação como um todo que ela é, quando não fizerdes nenhuma separação entre o aquém e o além, então tereis o caminho reto, o alvo verdadeiro estará mais próximo, e a ascensão vos causará alegria e satisfação. Podereis então sentir e compreender muito melhor os efeitos da reciprocidade que pulsam, cheios de vida, através de todo o conjunto uniforme, pois toda a atuação é impulsionada e mantida por aquela força única. A luz da verdade romperá assim para vós. Reconhecereis em breve que para muitos só a comodidade e a preguiça é a causa de zombarias, somente porque custaria esforços para derrubar o que foi aprendido e considerado até agora, e construir coisa nova. E a outros isso vem alterar a habitual rotina, e por isso se lhes torna incômodo. Deixai esses tais, não brigueis, contudo, sede prestimosos como o vosso saber para com aqueles que não estiverem contentes com os prazeres passageiros e que procuram algo mais na existência terrena, não sendo como os animais, que só procuram satisfazer o corpo. Dá-lhes o reconhecimento obtido, não enterreis a dádiva, pois com o dar, reciprocamente, torna-se mais rico e forte o vosso saber. No universo age uma lei eterna, somente dando pode-se também receber. Quando se trata de valores permanentes, isso penetra tão fundo, traspassa a criação toda, como um legado sacrossanto do seu Criador. Dar desinteressadamente, ajudar onde for necessário, ter compreensão pelo sofrimento do próximo, bem como por suas fraquezas, chama-se receber, pois esse é o caminho reto e verdadeiro para o Altíssimo. E querer isso seriamente redunda em vosso imediato auxílio e força. Um único desejo sincero e profundo voltado para o bem, e já será como uma espada de fogo manejada do outro lado, agora ainda invisível para vós, traspassando a muralha que vossos próprios pensamentos até aqui tinham erguido como obstáculo, pois vós sois, sim, uma só coisa com o além tão temido, negado ou desejado. Sois ligados a ele estreita e inseparavelmente. Experimentai isso, pois vossos pensamentos são os mensageiros que enviais, e que a vós retornam sobrecarregados com o que foi intencionado por vós, seja coisa boa ou má. Isso acontece. Considerai, pois, que os vossos pensamentos são coisas que adquirem forma espiritual, não raro tornando-se configurações que sobrevivem à existência terrena do vosso corpo. E então muito tornar-se-vos-á claro, evidenciar-se-á assim a exatidão do que foi dito, pois suas obras o seguirão. As criações de pensamento são obras que vos hão de esperar, que formam auréolas claras ou escuras à vossa volta e que tereis de transpor para penetrar no mundo espiritual. Nenhuma proteção, nenhuma interferência pode ajudar, porque tendes autodeterminação. O primeiro passo para tudo tem de partir de vós, portanto, e ele não é difícil. Reside apenas no querer que se manifesta pelos pensamentos. Desta forma trazeis em vós mesmos tanto o céu como o inferno. Podeis decidir, mas estáis sujeitos às consequências de vossos pensamentos e de vosso querer. Incondicionalmente, as consequências, vós próprios as criais. Por isso clamo para vós, conservai puro o foco dos vossos pensamentos. Com isso estabelecereis a paz e sereis felizes. Não vos esqueçais de que cada pensamento por vós criado e enviado atrai durante o percurso todos os da mesma espécie ou adere a outros. Com isso se vai tornando cada vez mais forte e por fim atinge mesmo um alvo. Um cérebro que talvez se tivesse distraído durante alguns segundos apenas, deixando assim entrar e atuar tais formas flutuantes de pensamentos. Imaginai só que responsabilidade cai então sobre vós. Se o pensamento se transformar em ação numa pessoa que pode atuar, tal responsabilidade se manifesta já pela circunstância de que cada pensamento conserva a ligação ininterrupta convosco, como através de um fio que não arrebenta, retrocedendo assim com a força adquirida durante o percurso, para vos tornar ao primeiro ou beneficiar, conforme a espécie que omitistes. Assim nos encontramos no mundo dos pensamentos, e damos lugar, com os diferentes modos de pensar, a formas de pensamentos semelhantes. Por isso não malbarateis a força do pensar. Ao contrário, concentrai-a para a defesa e para pensamentos aguçados que saiam como lanças, atuando sobretudo. Criai assim com os vossos pensamentos a lança sagrada que combate pelo bem, que cicatriza feridas, beneficiando a criação inteira. Por isso orientai o pensar para a ação e o progresso. Para fazer isso,
Tereis de abalar muitas colunas que suportam concepções tradicionais. Muitas vezes se trata de um conceito erroneamente absorvido, que não deixa encontrar o verdadeiro caminho. Ele tem de retroceder ao ponto de partida. Um vislumbre de luz põe abaixo a construção inteira, que ele penosamente construiu durante decênios, e então recomeça a obra depois de um maior ou menor atordoamento. Tem de fazer assim, já que no universo não existe estagnação. Tomemos, por exemplo, a conceituação sobre o tempo. O tempo passa, os tempos mudam, assim por toda parte se ouve dizer, e com isso surge involuntariamente em nosso espírito um quadro, vemos tempos mutáveis passando por nós. Esse quadro se torna hábito e para muitas pessoas forma uma base sólida por onde vão edificando e orientando todas as suas pesquisas e reflexões. Não demora muito, contudo, que esbarrem em obstáculos, que se contradizem uns com os outros. Já nada se ajusta, nem com a melhor boa vontade. Perdem-se e deixam lacunas, que, não obstante todo cismar, não mais podem ser preenchidas. Muitas pessoas acham então que em tal contingência se deve recorrer à fé, como sucedâneo, quando o pensamento lógico nenhum amparo encontra. Mas isso é errado. O ser humano não deve crer em coisas que não possa compreender. Deve procurar compreendê-las. Do contrário, escancarará a porta para o ingresso de erros. E com os erros sempre se desvaloriza também a verdade. Crer sem compreender é apenas preguiça e apatia mental. Isso não eleva o espírito. Pelo contrário, oprime-o. Por conseguinte, levantemos o olhar. Devemos pesquisar e analisar. Não é à toa que existe dentro de nós um impulso para isso. O tempo passará realmente. Qual a razão de se encontrar obstáculos referentes a esse princípio, quando aí se quer prosseguir no pensar? Muito simples. Porque o pensamento básico é falso, pois o tempo permanece parado. Nós, sim, é que marchamos ao seu encontro. Investimos pelo tempo adentro, que é eterno, procurando dentro dele a verdade. O tempo permanece parado, continua o mesmo hoje, ontem, durante 1000 anos. Somente as formas é que variam. Mergulhamos no tempo, para colher no regaço de suas anotações, a fim de fomentar nosso saber com as coleções que ele encerra. Pois nada se perdeu, tudo ele preservou, não mudou, porque é eterno. Tu também, ó ser humano, é sempre apenas o mesmo. Quer pareças jovem ou já sejas velho, permaneces aquele que és. Tu próprio já não o percebeste. Não notas nitidamente uma diferença entre a forma e o teu eu, entre o corpo, que é sujeito a alterações, e tu, o espírito, que é eterno. Vós procurais a verdade, que é a verdade. O que hoje ainda admitis como verdade patentear-se-vos amanhã já como erros, para mais tarde verificardes outra vez que nesses erros se encontram grãos de verdade. Pois também as revelações modificam suas formas. Assim vos sucede nas ininterruptas pesquisas, mas nas modificações amadurecereis. A verdade, contudo, permanece sempre a mesma, não muda, pois é eterna, e sendo eterna, nunca poderá, mediante os sentidos materiais que só distinguem mutações de formas, ser compreendida real e limpidamente. Por isso, espiritualizai-vos, livres de todos os pensamentos terrenos, possuireis a verdade, estareis na verdade, a fim de banhar-vos na luz límpida que ela irradia constantemente, pois vos rodeia totalmente. Nadareis nela. Tão logo vos espiritualizardes, não tereis mais necessidade de aprender arduamente as ciências nem de recear quaisquer erros, mas sim tereis para cada pergunta a resposta já na própria verdade. Mas ainda, não tereis então mais perguntas, pois, sem que penseis, sabereis tudo, abrangereis tudo, porque vosso espírito vive na luz límpida, na verdade. Por conseguinte, tornai-vos livres espiritualmente. Arrebentai todas as cadeias que vos oprimem. Se com isso se acrescentarem estorvos, arremessai-vos jubilosos contra eles, pois eles significam que estáis no caminho para a liberdade e força. Considerai-os como uma dádiva, donde surgem proveitos para vós e, brincando, os transporeis. Ou eles são colocados à vossa frente para que aprendais com isso e vos desenvolvais, com o que aumentais vossos recursos para a ascensão, ou são efeitos retroativos de alguma culpa, que com isso redimireis e da qual vos podeis libertar. Em ambos os casos vos levarão para diante. Assim, ide em frente. É para a vossa salvação. É tolice falar de golpes do destino ou provações. Cada luta e cada sofrimento é progresso. Com isso o ser humano terá ensejo de anular sombras de culpas anteriores, pois nenhum centavo pode ser perdoado para cada um, porque o circular de leis eternas no universo é também aqui inexorável, leis nas quais se revela a vontade criadora do Pai, que assim nos perdoa e desfaz todas as trevas. O menor desvio nisso reduziria o mundo em escombros. Tão bem disposto e sabiamente ordenado se acha tudo. Quem, todavia, tiver muita coisa anterior a liquidar,
Não deverá tal pessoa desanimar então, apavorando-se diante do resgate de suas culpas. Pode dar início a isso confiante e alegre, livre de quaisquer preocupações, logo que queira com sinceridade, pois uma compensação pode ser criada através da corrente contrária de uma força de boa vontade que no espiritual se torna viva como as demais formas de pensamentos e se torna uma arma eficiente, capaz de livrar cada lastro de trevas, cada pesadume, e conduzi-lo para a luz. Força de vontade, um poder não pressentido por tantas pessoas que, como um imã que nunca fale, atrai as forças iguais, fazendo-as crescer como avalanches, e unir a outros poderes espirituais semelhantes a tu retroativamente, atinge novamente o ponto de partida, portanto a origem, ou, melhor ainda, o gerador, e o eleva para a luz ou o arremessa mais profundamente ainda na lama e na sujeira, conforme a espécie que o próprio autor desejou anteriormente. Quem conhece essa ação recíproca permanente e infalível, existente em toda a criação, que nela se desencadeia e desabrocha com inamovível certeza, esse sabe utilizá-la, tende a amá-la, tende a temê-la, parece tornar-se vivo gradualmente o mundo invisível que o rodeia, pois sente seus efeitos com tal nitidez, que liquida cada dúvida, tende a intuir as fortes ondas de atividade infatigável que agem sobre ele, provenientes do grande universo. Tão logo, atente um pouco, sentindo finalmente que ele é o foco de fortes correntes, qual uma lente que faz convergir os raios solares sobre um ponto e acolá gera uma força que atua inflamando, podendo queimar e destruir, bem como curar e vivificar, trazer bênçãos, e também provocar um fogo abrasador. E tais lentes sois também vós, capazes de, mediante vossa vontade, concentrar essas correntes invisíveis de força que vos atingem, emitindo-as reunidas num potencial para finalidades benéficas ou malévolas, conduzindo bênçãos ou destruições à humanidade. Fogo abrasador, sim, que podeis e deveis, com isso, acender nas almas o fogo do entusiasmo para o bem, para o que é nobre e para a perfeição. Para isso se faz mister apenas uma força de vontade que torna o ser humano de certa maneira o senhor da criação, determinando seu próprio destino. Sua própria vontade lhe acarreta a destruição ou a salvação. Cria-lhe, com inexorável certeza, a recompensa ou o castigo. Não temais, pois, que tal saber vos afaste do Criador ou vos enfraqueça a fé que nutristes até agora. Pelo contrário, o conhecimento dessas leis eternas, que podeis utilizar, deixa a obra da criação parecer ainda mais sublime para vós, e obriga o pesquisador sincero a se prostrar de joelhos, absorto diante de tal grandeza, e então jamais o ser humano quererá o mal. Agarrar-se-á com alegria ao melhor apoio que existe para ele, ao amor. Amor por toda a criação maravilhosa, amor pelo próximo, a fim de também conduzi-lo à magnificência dessa usufruição, à consciência dessa força. Capítulo 6. O silêncio. Tão logo surge em ti um pensamento, trata de retê-lo, não o exponhas logo, porém nutri-o, pois ele condensa-se mediante a contenção no silêncio e ganha em forças, como o vapor sob compressão. A pressão e a condensação geram a propriedade de uma reação magnética, segundo a lei de que tudo que é mais forte atrai o fraco. Formas de pensamentos análogas serão através disso atraídas de todas as partes, seguradas, reforçando cada vez mais a força do próprio pensamento primitivo, e apesar disso atuam de modo que a primeira forma gerada se vá moldando, transformando-se e adquirindo formas variáveis por ação de outras desconhecidas, até atingir seu amadurecimento. Sentes tudo isso dentro de ti, todavia, julgas que isso resulta unicamente da tua própria vontade, mas em coisa alguma dás inteiramente tua própria vontade. Tens sempre junto algo alheio, que te diz esse fenômeno, que somente com a fusão de muitas partículas algo perfeito pode ser criado. Criado, está isso certo? Não, mas sim formado, pois realmente não há nada de novo a criar. Trata-se em tudo apenas de um novo formar, visto que todas as partículas já existem na grande criação. Cumpre apenas impulsionar essas partículas em direção ao caminho da perfeição, o que traz a fusão. Fusão. Não passa de leve por tal termo. Procura antes aprofundar-te nesse conceito de que também o amadurecimento e a perfeição são alcançados por meio da fusão. Essa sentença repousa em toda a criação, como uma preciosidade que quer ser descoberta. Acha-se intimamente ligada à lei de que somente no dar também se pode receber, e o que condiciona a exata compreensão dessas sentenças, isto é, a vivência, o amor, e por isso o amor constitui também a força máxima, como poder ilimitado dentro do mistério do grande existir. Assim como a fusão, no caso de um único pensamento, forma, amor e lapida, assim se dá com o próprio ser humano e com toda a criação,
que na interminável fusão de formas individuais existentes passa por transformações, devido à força de vontade, tornando-se assim o caminho para a perfeição. Um ser isolado não pode oferecer-te a perfeição, mas sim a humanidade toda, na pluralidade de suas características. Cada qual tem algo que pertence de maneira incondicional ao conjunto. Daí acontecer também que uma pessoa que já atingiu um amplo progresso, já não conhecendo mais nenhuma cobiça terrena, sinta amor pela humanidade inteira, e não por um ser isolado, visto que somente a humanidade toda consegue fazer vibrar em harmoniosa sinfonia celestial as cordas de sua alma amadurecida, libertadas através da purificação. Traz a harmonia dentro de si, porque todas as cordas vibram. Voltemos ao pensamento que atraiu para si as formas alheias e que assim se foi tornando cada vez mais forte. Acaba finalmente elevando-se para cima de ti encerradas ondas de força. Rompe a aura da tua própria pessoa e passa a exercer influência sobre um âmbito mais amplo. A isso a humanidade cognomina magnetismo pessoal. Os leigos dizem: irradias algo. Conforme a espécie, trata-se de algo agradável ou antipático, atraente ou repulsivo. Mas sente-se, contudo, não irradies nada. O fenômeno que ocasionou tal sensação nos outros origina-se no fato de atraíres magneticamente tudo que tem afinidade espiritual contigo. É esse atrair que as pessoas próximas sentem. É que nisso também reside a ação recíproca. Assim, nesse contato, essa outra pessoa sente então nitidamente a tua força, nascendo através disso a simpatia. Mantém sempre diante dos olhos o seguinte: tudo quanto é espiritual, expresso segundo nossos conceitos, é magnético. E bem sabes que sempre o mais fraco é superado pelo mais forte, pela atração e pela absorção. Por isso é tirado dos pobres, fracos, até mesmo o pouco que possuem. Tornam-se dependentes. Nisso não ocorre nenhuma injustiça, e sim tudo se passa segundo as leis divinas. O ser humano precisa apenas tomar a iniciativa, querer realmente. Então ficará protegido disso. Naturalmente perguntarás: e como será quando todos quiserem ser fortes? Quando nada tiverem a tomar de alguém? Então, querido amigo, será um intercâmbio espontâneo, subordinado à lei de que somente dando é que também se pode receber. Não ocorrerá paralisação. Apenas será anulado tudo quanto é inferior. Assim, pois, acontece que, devido à preguiça, muitos se tornam dependentes no espírito, chegando até mesmo à incapacidade de desenvolver seus próprios pensamentos. Urge salientar, entretanto, que somente o de igual espécie é atraído. Daí o provérbio: igual com igual se entendem bem. Assim se juntarão sempre os que são dados à bebida, fumantes têm simpatias, tagarelas, jogadores, etc. Mas também os de índole nobre se encontram para fins elevados. No entanto, ainda prossegue: aquilo que se esforça espiritualmente também se efetiva por fim fisicamente, visto todo o espiritual perpassar a matéria grosseira, razão pela qual cumpre reter sempre em mente a lei da ação de retorno, porque um pensamento sempre mantém ligação com a origem, causando nessa ligação irradiações retroativas. Refiro-me aqui sempre apenas aos pensamentos reais, que contêm em si a força vital da intuição anímica, e não me refiro ao desperdício de forças da substância cerebral confiada a ti como instrumento, formando apenas pensamentos voláteis que se manifestam como emanações difusas em desordenada confusão e que, felizmente, logo se desfazem. Tais pensamentos só te custam tempo e força, e desperdiças com isso um bem que te foi confiado. Meditas, por exemplo, a sério sobre determinada coisa. Tal pensamento se tornará fortemente magnético dentro de ti pela força do silêncio e atrairá todos os afins, tornando-se, desse modo, fertilizado. Ele amadurece e transpõe os limites da rotina, penetra devido a isso em outras esferas também, recebendo aí a fluência de pensamentos mais elevados. A inspiração. Por essa razão, em contraste com a mediunidade, na inspiração o pensamento básico deve partir de ti mesmo e deve formar a ponte para o além, o mundo espiritual, a fim de ali aurir conscientemente de uma fonte. Por conseguinte, a inspiração não tem nada a ver com a mediunidade. Dessa forma o pensamento amadurecerá dentro de ti. Avanças para a realização e trarás, condensado por tua força, aquilo que já pairava antes em inúmeras partículas no universo, como formas de pensamentos. Dessa maneira crias uma nova forma por meio da fusão e da condensação daquilo que desde há muito já existia espiritualmente. Assim, na criação toda, apenas mudam sempre as formas, pois tudo mais é eterno e indestrutível. Acautela-te de pensamentos confusos,
e de toda a superficialidade no pensar. O descuido vinga-se amargamente, pois sem demora te verás rebaixado a um lugar tumultuado de influências estranhas, o que te tornará facilmente irritado, inconstante e injusto para com os que te rodeiam. Se tens um pensamento autêntico e sabes reter bem, assim finalmente essa força concentrada também tem de ser impelida para a realização, pois o desenvolvimento de tudo se desenrola espiritualmente, já que toda força é apenas espiritual. O que então consegues distinguir são sempre apenas as últimas manifestações de um processo magnético espiritual ocorrido antes de que se realize em ordem predeterminada e sempre uniforme. Observa, e quando pensas e sentes, logo terás a prova de que toda a vida real só pode ser na verdade a espiritual, onde unicamente se encontram a origem e o desenvolvimento. Tens de chegar à convicção de que tudo quanto vês com os olhos corpóreos realmente são apenas manifestações do espírito eternamente impulsionante. Qualquer ação, até mesmo os menores movimentos de uma pessoa, tudo foi precedido sempre de uma vontade espiritual. Os corpos exercem em tais casos apenas a função de instrumentos vivificados pelo espírito, que propriamente só adquiriram consistência através da força do espírito. Assim também árvores, pedras e toda a terra, tudo é vivificado, traspassado e impulsionado pelo espírito criador, visto que a matéria toda, portanto o que é visível terrenamente, só vem a ser efeito da vida espiritual. Não te será difícil compreender que, conforme a espécie mais imediata da vida espiritual que nos rodeia, assim se formarão também as circunstâncias terrenas. O que daí se deduz logicamente é claro, ao próprio ser humano é dada, pela sábia disposição da criação, a força para formar as condições de vida mediante a própria força do Criador. Feliz dele se a utilizar somente para o bem, mas ai dele, se deixar induzir utilizá-la para o mal. Nos seres humanos o espírito somente é envolvido e escurecido através das ambições terrenas que, como escórias, aderem, sobrecarregam e arrastam-no para baixo. Seus pensamentos são, pois, atos de vontade nos quais repousa a força do espírito. O ser humano dispõe da decisão para pensar bem ou mal e pode assim orientar a força divina tanto para o bem como para o mal. Nisso se baseia a responsabilidade que o ser humano tem consigo, pois a recompensa ou o castigo hão de vir, já que todas as consequências dos pensamentos voltam ao ponto de início através da lei da reciprocidade instituída, que nunca fale, e que nisso é inamovível, portanto, inexorável, e por isso também incorruptível, severa e justa. Não se diz o mesmo também a respeito de Deus? Se muitos inimigos da fé hoje nada mais querem saber da divindade, tudo isso não consegue alterar em nada os fatos que expus. Basta que essas pessoas suprimam a palavra Deus e se aprofundem seriamente na ciência. Virão a encontrar então exatamente o mesmo, só que expresso em outras palavras. Não é, portanto, ridículo discutir sobre isso. Nenhum ser humano pode se esquivar das leis da natureza. Ninguém consegue nadar em sentido contrário a elas. Deus é a força que impulsiona as leis da natureza, a força que ninguém ainda compreendeu, que ninguém viu, mas cujos efeitos cada um, dia a dia, hora a hora, até mesmo nas frações de todos os segundos, tem de ver, intuir, observar, se apenas quiser ver, em si próprio, em cada animal, cada árvore, cada flor, cada fibra de uma folha, quando irrompe do invólucro para chegar à luz. Não é seguir ao pôr-se tenazmente, quando todos, até mesmo esses negadores obstinados, reconhecem e comprovam a existência dessa força, o que os impede então de chamar Deus a essa força reconhecida. Teimosia pueril, ou uma certa vergonha por terem de declarar que durante tanto tempo procuraram negar obstinadamente algo, cuja existência há muito lhes era evidente. Certamente não é nada de tudo isso. A causa deve residir no fato de que foi apresentado à humanidade, de tantas partes, caricaturas da grande divindade, com as quais, num sério pesquisar, não podia concordar. A força da divindade, que tudo abrange e tudo perpassa, tem de ser diminuída e desvalorizada com a tentativa de imprimi-la num quadro. Com reflexão profunda, nenhum quadro pode harmonizar-se com isso, exatamente porque cada ser humano traz em si o conceito de Deus. É que se opõe cheio de pressentimentos contra a restrição da grandiosa e inapreensível força que o gerou e que o conduz. O dogma é em grande parte culpado de que aqueles que em seus conflitos procuram transpor cada meta, muitas vezes o façam até mesmo contra a certeza que vive dentro deles. Mas não está distante a hora do despertar espiritual, em que se interpretarão direito as palavras do Salvador, compreendendo-se corretamente sua grande obra de salvação,
pois Cristo trouxe libertação das trevas, já que apontou o caminho para a verdade, mostrando, como ser humano, o caminho para as alturas luminosas, e com o seu sangue imprimiu na cruz o selo de sua convicção. A verdade nunca deixou de ser o que foi outrora e que ainda é hoje e há de ser daqui a dezenas de milênios, já que é eterna. Por isso, aprendei a conhecer as leis que se encontram no grande livro de toda a criação. Submeter-se a elas significa amar a Deus, pois com isso não provocarás nenhuma dissonância na harmonia, mas sim concorrerás para que os acordes vibrantes atinjam amplitude total. Quer digas, submeto-me voluntariamente às leis vigentes da natureza, porque elas são em meu benefício, ou quer digas, submeto-me à vontade de Deus, que se revela nas leis da natureza ou na força inconcebível que impulsiona as leis da natureza. Ocorre alguma diferença na atuação delas? A força aí está e tu a reconheces. Tens de reconhecê-la, sim, já que não te resta alternativa. Tão logo reflitas um pouco. E com isso reconheces teu Deus, o Criador, e essa força atuante até mesmo quando pensas. Por conseguinte, não a degrades, servindo-te dela para o mal. Pelo contrário, pensa apenas em função do bem. Nunca te esqueças, quando crias pensamentos, utilizas força divina, com a qual podes alcançar o que há de mais límpido e excelso. Procura jamais deixar de atentar que todas as consequências do teu pensar recaem sempre sobre ti, segundo a força, o tamanho e amplitude dos efeitos dos pensamentos, tanto no bem como no mal. E como o pensamento é espiritual, assim retornam as consequências de maneira espiritual. Encontrar-te-ão, portanto, seja lá como for, ou aqui na terra, ou então no espiritual, depois de teu falecimento. Por serem espirituais, também não são ligadas à matéria. Disso resulta que a decomposição do corpo não revoga o resgate devido. A retribuição, como consequência do retorno, ocorrerá na certa, mais cedo ou mais tarde, aqui ou acolá. A ligação espiritual permanece firme em todas as tuas obras, pois também as obras materiais terrenas possuem, sim, origem espiritual através dos pensamentos que a geraram, e permanecem, mesmo que tudo o que é terreno tenha desaparecido. Por isso, há veracidade na expressão: as tuas obras te aguardam, enquanto a prestação de contas não se der pela ação de retorno. Caso, por ocasião de uma dessas ações retroativas, ainda estejas aqui na terra, ou a que tenhas voltado, assim efetiva-se então a força das consequências do espiritual, de acordo com a espécie, para o bem ou para o mal, através das circunstâncias, no teu ambiente ou em ti mesmo diretamente, em teu corpo. Aqui seja mais uma vez indicado especialmente o seguinte: a verdadeira vida se processa no espiritual, e essa não conhece nem tempo nem espaço. Logo, também qualquer separação situa-se acima dos conceitos terrenos. Por essa razão, as consequências te encontrarão onde estiveres, no tempo em que, devido às leis eternas, os efeitos retornam ao ponto inicial. Nada se perde, tudo volta, com toda certeza. Isso soluciona também a pergunta, já tantas vezes apresentada, de como acontece que pessoas visivelmente boas às vezes têm de sofrer tanto na vida terrena, e de tal forma, que é visto como injustiça. Trata-se de resgates que têm de atingi-las. Conheces agora a resposta a essa pergunta. É que teu corpo ocasional não desempenha nisso nenhum papel. Teu corpo não significa bem tu próprio, não é o teu completo, e sim um instrumento que escolheste ou que tiveste de tomar segundo as leis respectivas da vida espiritual, as quais poderás chamar também leis cósmicas, caso assim te pareça mais compreensível. A respectiva vida terrena é somente um curto espaço da tua existência real, um pensamento arrasador, se não houvesse nenhuma saída, nenhum poder que se contrapusesse protetoramente. Quantos não deveriam desanimar ao despertarem para o espiritual, e desejariam, de preferência, que o sono da rotina continuasse? Eles não sabem, pois, o que os aguarda e o que ainda os atingirá de outrora pela ação de retorno, ou, como dizem os seres humanos, o que eles ainda têm de reparar. Contudo, não tenhas receio. Com o despertar te será mostrado também, na sábia disposição da grande criação, um caminho através daquela força da boa vontade, a que já me referi detidamente, que atenua os perigos do karma que se desencadeia, ou os afasta totalmente para o lado. Também isso o Espírito do Pai depôs na tua mão. A força da boa vontade forma à tua volta um círculo capaz de destruir a ação nociva do mal ou atenuá-la bastante, da mesma forma que a camada de ar protege o globo terrestre. Contudo, a força da boa vontade, essa proteção eficaz, aumentará e se consolidará através do poder do silêncio. Por isso, a vós que procurais, chamo mais uma vez insistentemente a atenção. Conservai puro o foco dos vossos pensamentos, e praticai antes de mais nada o grande poder do silêncio,
Se é que quereis ascender, o Pai já depositou em vós a força para tudo. Precisais apenas utilizá-la. Capítulo 7. Ascensão. Não vos emaranheis numa rede, vós que aspirais por conhecimento, mas sim tratai de ver com clareza, decorrente de lei eterna, uma pressão de expiação inalterável pesa sobre vós, a qual nunca podereis passar para outros. O que carregais mediante vossos pensamentos, palavras ou ações, ninguém mais, senão vós próprios, pode resgatar. Ponderai bem, pois de outro modo a justiça divina seria apenas um som oco, caindo tudo mais consigo em ruínas. Assim, pois, libertai-vos. Não desperdiceis nenhuma hora para ultimar essa pressão de expiação. A sincera vontade para o bem, para o melhor, e que se reforça por meio da oração profundamente sentida, traz a libertação. Sem a vontade sincera e firme para o bem, nunca se verificará a expiação. Irá perdurando tudo quanto é inferior, fornecendo novo alimento para continuar existindo e com isso exigindo sempre nova expiação sem tréguas, a ponto de parecer que o que se vai renovando se vos apresenta como um único vício ou sofrimento. Trata-se, contudo, de toda uma corrente sem fim, sempre atando de novo, antes mesmo que as coisas anteriores pudessem ser resgatadas. Assim nunca ocorre o resgate, por ser exigida sempre a expiação. É como se uma corrente vos chumbasse a solo. Daí o grande perigo de vos afundardes cada vez mais. Por conseguinte, animai-vos finalmente pela boa vontade, vós que ainda permaneceis do lado de cá ou que, segundo vossas concepções, já vos encontrais do lado de lá. Com a persistente boa vontade tem de sobrevir o remate de todas as expiações, já que aquele que quer bem e age nesse sentido não concede novo alimento para novas exigências de expiações. Dessa maneira advirá então a libertação, a remissão, como única escalada para a luz. Atendei à advertência. Não há outro caminho para vós, nem para ninguém. Com isso adquirirá também cada um a certeza de que nunca pode ser tarde demais. Quanto aos fatos isolados é evidente que deveis espiá-los. Mas desde o momento em que iniciais com sinceridade vossos esforços para o bem e colocais o marco para o remate de vossa expiação, tendes certeza então de que esse fim tem de chegar, iniciando assim a vossa ascensão. Então podereis alegremente ir resgatando todas as vossas expiações. O que ainda vem ao vosso encontro advirá em prol de vossa salvação. Aproximar-vos-á da hora da remissão, da libertação. Compreendeis, então, o valor, quando eu vos aconselho a iniciar com toda a força a boa vontade, o pensar puro, a não desistir, e sim agarrar-vos nisso com toda a ansiedade, toda a energia. Isso vos eleva, transforma-vos, bem como é vosso ambiente. Ponderai que cada passagem pela terra é uma breve escola, que não termina para vós com a desencarnação. Vivereis continuamente ou morrereis continuamente. Usufruireis felicidade contínua ou sofrimento contínuo. Quem supuser que com o sepultamento terreno também para ele está tudo terminado, tudo remido, que se afaste e prossiga seu caminho, pois com isso somente quer iludir-se a si próprio. Apavorado ficará depois diante da verdade, obrigado a começar seu caminho de sofrimento. Seu verdadeiro eu, desprovido do invólucro de seu corpo, cuja densidade o envolveu como uma muralha, será então atraído por sua espécie semelhante, cercado e segurado. O ânimo do sincero querer para o melhor, que poderia libertá-lo e elevá-lo, ser-lhe-á mais difícil e por muito tempo impossível, porque então estará sujeito exclusivamente à influência do ambiente análogo, que não traz em si nenhum pensamento luminoso dessa espécie que pudesse despertar-lhe e ajudá-lo. Terá de sofrer redobradamente com tudo o que criou para si. Por essa razão, um progresso se tornará ainda mais difícil do que em carne e sangue, onde o bem e o mal andam juntos, o que só se torna possível sob a proteção do corpo terreno. Por quê? A vida terrena é uma escola onde ao eu de cada um é dada a possibilidade de desenvolvimento conforme seu próprio livre-arbítrio. Por isso, animai-vos enfim. Os frutos de cada pensamento acabarão caindo sobre vós, aqui ou no além, e tereis de usufruí-los. Ser humano algum pode fugir a esta realidade, que vos adiantará enfiar a cabeça na areia medrosamente, diante de tal realidade. Encarai, pois, os fatos corajosamente. Isto só vos facilitará tudo, porque aqui podeis progredir mais depressa. Principiai, mas com a consciência de que todo o passado tem de ser saudado. Não espereis, como muitos tolos, que a felicidade caia imediatamente no regaço, entrando pelas janelas e portas. Pode ser que muitos dentre vós ainda tenham de resgatar uma enorme corrente. Quem por isso desanimar prejudicará a si próprio, pois nada lhe poderá ser descontado nem tirado. Hesitações tornam tudo mais difícil e talvez mesmo impossível por muito tempo. Tudo isso deve servir-lhe de estímulo para não mais desperdiçar sequer uma hora,
pois somente com o primeiro passo começa ele a viver. Feliz daquele que se anima para isso, pois elo por elo se desligará dele. Com passos gigantescos pode avançar, cheio de júbilo e agradecimento, transpondo também os últimos obstáculos, pois tornar-se-á livre. As pedras, que sua atuação errada de até agora montou à sua frente como um muro, impedindo o progresso, não serão acaso retiradas do caminho, pelo contrário, solicitamente serão colocadas diante dele, para que as reconheça e as transponha, pois terá de saldar todos os erros. Todavia, perplexo e admirado, breve verá o amor que atua em seu redor, tão logo mostre boa vontade. O caminho lhe será tão facilitado com delicado zelo, como os primeiros passos de uma criança são amparados pela mãe. Se houver coisas de sua vida de até agora que o amedrontem, assustem e que preferiria deixar dormir continuamente, inespiradamente será colocado à frente delas. Tem de resolver, agir. Visivelmente as circunstâncias o impelem para isso. Se ousar, então, dar o primeiro passo confiante na vitória da boa vontade, abrir-se-á o nó fatídico, passará por ele e estará livre disso. Porém, mal a culpa é resgatada, já lhe surge outra sob qualquer forma, exigindo de modo idêntico seu resgate. Assim se desfaz um anel após outro, que tinham de tolhê-lo e oprimi-lo. Sente-se tão leve, e a sensação de leveza que alguns dentre vós certamente já vivenciaram não é nenhuma ilusão, e sim efeito de um fato real. O espírito assim liberto da opressão torna-se leve e ascenderá de maneira rápida, de acordo com a lei da gravidade espiritual, para aquelas regiões a que ele agora pertence conforme sua respectiva leveza. Assim irá avançando sempre ao encontro da luz almejada. A má vontade comprime o espírito para baixo, tornando-o pesado, mas o que é bom impele para cima. Jesus já mostrou para vós também em relação a isso o caminho singelo que leva infalivelmente ao alvo, pois profunda verdade reside nestas simples palavras: ama teu próximo como a ti mesmo. Com isso deu a chave para a libertação, para a ascensão, porque é incontestável: o que fazeis ao próximo, fazeis na realidade somente para vós, a vós somente, pois tudo, de acordo com as leis eternas, recai infalivelmente sobre vós. O bem ou o mal, seja aqui ou já no além, virá. Por conseguinte, com isso vos é apontado o caminho mais simples, como deveis conceber o passo para a boa vontade. Com vossa maneira de ser, deveis dar ao vosso próximo, não, por acaso, com dinheiro ou bens, pois assim os pobres ficariam privados da possibilidade de dar. E nesse modo de ser, nesse dar-se no convívio com o próximo, na consideração, no respeito que vós lhe ofereceis espontaneamente, está o mar de que nos fala Jesus, está também o auxílio que prestais ao vosso próximo, porque nisso ele se torna capaz de modificar-se por si mesmo ou prosseguir em direção ao alto, porque nisso ele pode fortalecer-se. As irradiações retroativas disso, porém, erguem-vos rapidamente em sua reciprocidade. Através delas recebereis sempre novas forças. Com voo bramante conseguireis dirigir-vos ao encontro da luz. Pobres tolos os que ainda podem indagar: que ganho com isso, se abandono tantos hábitos antigos e me modifico? Por acaso é um negócio que deva ser fechado? E se eles ganhassem somente como seres humanos, num modo de ser mais elevado, então já seria bastante o lucro. Porém é infinitamente mais. Repito, com o começo da boa vontade, coloca a cada um também o marco para o fim de sua expiação, que tem de cumprir, da qual jamais poderá escapar. A esse respeito nenhum outro pode substituí-lo. Com tal resolução ele coloca, por conseguinte, um fim próximo à contingência de expiação. Trata-se de um valor que todos os tesouros deste mundo não são capazes de sobrepujar. Livra-se com isso das correntes de escravo que ele próprio continuamente forjou para si. Portanto, despertai do sono que oneira. Deixai finalmente chegar o despertar. Fora com a embriaguez que traz ilusão paralisante, fazendo-vos crer que a redenção por intermédio do Salvador tornou-se salvo-conduto, para que possais viver a vida toda descuidadamente, entregando-vos ao egocentrismo, bastando que vos torneis no último momento fiéis, retrocedendo e deixando esta terra crendo no Salvador e em sua obra. Tolos! Esperar da divindade uma tão mesquinha e imperfeita obra fragmentária. Isso significaria criar o mal. Pensai nisso. Libertai-vos. Capítulo 8. Culto. Deve ser anseio tornado forma, para que algo inapreensível terrenamente se torne assimilável de algum modo ao sentido terreno. Deve ser anseio tornado forma, mas infelizmente ainda não é assim. Do contrário, muita coisa deveria ter formas completamente diferentes, se tivessem surgido do próprio anseio. O caminho certo para isso condiciona justamente o brotar de formas exteriores,
vindas do íntimo. Mas tudo quanto hoje vemos nada mais é do que uma construção do raciocínio onde somente depois as intuições deverão ser comprimidas. Toma-se assim um caminho ao contrário, que naturalmente também se pode chamar de errado ou falso, por jamais conseguir realmente ser viva em si. Assim, muita coisa grosseira e inoportuna se molda, o que de outra forma chegaria muito mais próximo da vontade real, com que, somente então, o efeito convincente pode unir-se. Muita coisa bem intencionada acaba repugnando em lugar de convencer, porque a forma certa para isso ainda não foi encontrada, a qual o raciocínio nunca pode dar para aquilo que é inapreensível terrenamente. É o que acontece também nas igrejas. De modo demasiadamente nítido se faz sentir edificação do raciocínio, visando somente a influência terrena, e com isso muita coisa boa perde sua significação, porque dá a impressão de antinatural. Outro sim, só pode dar a impressão de antinatural aquilo que não corresponde às leis da criação. Justamente tais coisas existem em abundância nos cultos atuais, onde simplesmente tudo o que se encontra em oposição às leis naturais da criação é envolvido em misteriosa escuridão. Exatamente com isso, porém, pelo fato de os seres humanos, inconscientemente, nessas coisas nunca falarem de uma luz misteriosa, mas sempre apenas de uma escuridão, eles acertam, pois a luz não conhece obscurecimento, portanto também nenhuma mística, para a qual não devia haver lugar na criação que se originou da vontade de Deus, trabalhando automaticamente segundo um ritmo inexorável. Nada é mais claro em seu tecer do que exatamente a criação, que é a obra de Deus. Nisso é que reside o segredo do êxito e estabilidade, ou da ruína. O que está construído com base nessas leis vivas da criação recebe auxílio, trazendo êxito e também estabilidade. Onde, porém, tais leis não forem observadas, seja por ignorância, seja por obstinação, o desmoronamento efetivar-se-á irremediavelmente, após tempo maior ou menor, porque não conseguirá se manter permanentemente, pois não se encontra sobre nenhuma base firme e inamovível. Eis porque tanta obra humana é efêmera, fato que não precisava ocorrer. A isso pertencem cultos de múltiplas espécies que constantemente têm de ser submetidos a transformações, se não devam sucumbir totalmente. O Filho de Deus deu aos seres humanos, do modo mais simples e mais claro, na sua palavra, o caminho certo pelo qual deviam conduzir sua existência terrena, correspondente à tecedura da criação, a fim de, através das leis de Deus que se manifestam no tecer da criação, serem apoiados auxiliadoramente e elevados às alturas luminosas, para obterem paz e alegria aqui na terra. Infelizmente, contudo, as igrejas não se conservaram no caminho da salvação e soerguimento dos seres humanos, dado pelo próprio Filho de Deus e por ele exatamente explicado, mas sim acrescentaram à sua doutrina ainda muita coisa segundo seu próprio pensar, e desta forma causaram naturalmente confusão, que tinha de acarretar cisões, porque não correspondia às leis da criação, sendo, por essa razão, por mais estranho que isso possa soar, também contra a clara doutrina do Filho de Deus, segundo a qual elas, no entanto, se denominam cristãs. É o que se dá, por exemplo, a respeito do culto de Maria dos cristãos seguidores do Papa. Acaso Jesus, que ensinou aos seres humanos tudo, como deviam pensar e agir, sim, também como falar e orar, para que assim atuassem certo e de acordo com a vontade de Deus, falou uma só palavra que fosse a tal respeito? Não, isso ele não fez. E isto é uma prova de que ele também não queria, que isto não devia existir. Há até mesmo afirmações dele que provam o contrário daquilo que o culto de Maria condiciona. E os cristãos querem, entretanto, agir sinceramente apenas segundo as regras de Cristo. Caso contrário, não seriam cristãos. Se, pois, os seres humanos algo acrescentaram e a Igreja Papal age diferentemente do que Cristo ensinou, logo está provado que essa Igreja se coloca atrevidamente acima do Filho de Deus, pois procura melhorar suas palavras, já que estabelece atos que o Filho de Deus não queria, uma vez que, do contrário, ele teria ensinado infalivelmente também esses atos, em face de tudo aquilo que ensinou aos seres humanos. Certamente existe uma rainha do céu que, segundo a conceituação terrestre, também se poderia chamar mãe primordial e que, não obstante, possui a mais pura virgindade. Ela, porém, está desde toda a eternidade nos páramos mais elevados e nunca teve encarnação terrestre. Trata-se, pois, de sua imagem radiante e não dela em realidade, o que uma vez ou outra certas pessoas, devido a uma profunda emoção, podem ver ou intuir. Através dela vem também muitas vezes auxílios mais rápidos, chamados milagres. Uma visão verdadeira, pessoal, dessa rainha primordial, mesmo aos espíritos humanos mais evoluídos,
Nunca é possível. Por quê? Devido às leis inflexíveis da criação, cada espécie só está apta a ver sua espécie análoga. Assim, o olho terrestre só pode ver coisas terrestres. O olho de matéria fina as coisas de matéria fina. O olho espiritual apenas as coisas espirituais. E assim por diante. E como o espírito humano só pode ver o espiritual, de onde ele mesmo promana, assim também não consegue na realidade ver a rainha primordial, que é de uma espécie muito mais elevada. Mas sim, se lhe for concedida a graça, apenas sua irradiante imagem espiritual, que todavia aparece como viva e cuja irradiação já pode ser tão forte que realiza milagres, onde encontrar um solo preparado para isso, o qual se apresenta mediante inabalável crença ou profunda comoção no sofrimento ou na alegria. Isso reside na atuação da criação, emanado e sustentado pela perfeita vontade de Deus. Nessa atuação se encontram também todos os auxílios para os seres humanos, desde o começo dos tempos até toda a eternidade, sempre que eles mesmos não se desviem, levados pelo querer saber melhor. Na criação atua Deus, pois ela é sua obra perfeita. E exatamente por causa dessa perfeição, para que se desse o nascimento terrestre do Filho de Deus, teve de haver anteriormente uma geração terrena. Quem afirma o contrário duvida da perfeição das obras de Deus, portanto da perfeição de Deus também, de cuja vontade se originou a criação. Imaculada Concepção é uma concepção no mais puro amor, fazendo contraste com uma concepção em prazer pecaminoso. Mas não existe nascimento terreno sem geração. Se uma concepção terrena, isto é, uma geração terrena não pudesse ser imaculada, então cada maternidade teria de ser considerada como mácula. Através da criação, Deus também fala, mostrando nitidamente sua vontade. Reconhecer essa vontade é dever dos seres humanos, e o Filho de Deus indicou com sua sagrada palavra o verdadeiro caminho para isso, porque os seres humanos não se esforçavam para tanto, emaranhando-se por isso cada vez mais nas leis automáticas da criação. Esse inalterável tecer da criação tinha de, com o tempo, aniquilar os seres humanos, devido à sua ignorância e utilização errada, ao passo que lhe soerguerá a humanidade, se esta viver direito, conforme a vontade de Deus. Recompensa e castigo para o ser humano estão no tecer da criação, que é conduzido de modo constante e imutável pela própria vontade de Deus. Nisso reside também a condenação ou salvação. É inexorável e justo, sempre objetivo, sem arbitrariedades. Nisso jaz a incomensurável grandeza de Deus, seu amor, sua justiça, isto é, em sua obra, que ele legou às criaturas humanas, ao lado de muitos outros seres, como morada e pátria. É, pois, chegado o tempo de as criaturas humanas terem de alcançar esse saber para chegarem com mais completa convicção ao reconhecimento da atuação de Deus, que se exprime em sua obra. Então todos os seres humanos encontrar-se-ão de modo inabalável aqui na Terra, com a mais jubilosa vontade de trabalhar, com os olhos soerguidos gratamente para Deus, pois o reconhecimento os ligará para sempre através do saber, para transmitir aos seres humanos tal saber, que lhes dá uma convicção nítida e compreensível da atuação de Deus, em sua justiça e em seu amor. Escrevi a obra na luz da verdade, que não deixa lacunas, contém resposta a cada pergunta, traz esclarecimentos aos seres humanos de quão maravilhosos são os caminhos na criação, os quais muitos servidores da sua vontade mantêm. Santo, porém, é só Deus.